Sejam muito bem-vindos à aula de eletrônica. Na aula passada a gente viu sobre amplificadores operacionais, vimos a segunda parte. Provavelmente tem muito mais coisas que poderia ser analisada nos amplificadores operacionais, mas a gente viu só a parte básica. E hoje a gente vai ver então diodos e circuitos com diodos. Nesse tema de hoje a gente vai ver semicondutores, diodos, diodos Zener e circuitos retificadores. Vale a pena a gente começar a estudar diodos iniciando uma análise sobre semicondutores. O que é um semicondutor? Então, basicamente, podemos ter três elementos que a gente pode estudar. A gente tem os não metais, os metais e os semicondutores. Obviamente tem muito mais coisa na tabela periódica. Eu não sou expert em química, mas para a gente fazer essa análise dos semicondutores, acho que vale a pena a gente entender primeiro o que é um material condutor. Um material condutor é aquele material que a gente consegue arrancar facilmente um elétron na sua camada de valência. Por exemplo, se a gente for analisar o cobre. O cobre, deixa eu pegar aqui no website, só um minutinho. Eu vou pegar aqui uma imagem aqui que vocês podem ver o cobre. O cobre, vocês podem perceber que ele é um elemento que tem a sua camada de valência com um elétron apenas, e ela está bem distante do núcleo. Isto é, quanto mais distante a camada de valência do núcleo desse átomo, mais fácil é de arrancar esse elétron da última camada de valência. Então veja que o cobre, por ser um elemento metálico, ele tem o condutor metálico e condutor, e a gente consegue arrancar muito mais fácil um elétron, Isto é, um elétron pode pular do cobre de um átomo para o outro, e eles ficam pulando de um para o outro, isto é, eu consigo fazer com que ocorra o movimento de elétrons. E a gente viu que o movimento de cargas no tempo é corrente elétrica, isto é, facilita então trocar elétrons de um átomo para o outro, certo? Então isso é um material condutor. Então, o que seria um material não condutor ou um isolante, Seria um material que é difícil de arrancar elétrons da sua camada de valência, Bom, como que a gente pode vamos ver um exemplo de um material não condutor. Por exemplo, deixa eu ver aqui o carbono. Deixa eu ver se eu consigo aqui na tabela periódica o carbono. Verifiquem, o carbono ele só tem duas camadas, sendo que a sua segunda camada é sua camada de valência. Então veja, os elétrons estão muito próximos do núcleo, e ele tem 4 elétrons na sua última camada de valência. Eu preciso de muito mais energia para arrancar esse elétron do carbono. Então ele é um material não condutor, tá certo? Ele é difícil de retirar esses elétrons, e por isso que a maior parte dos não condutores, os isolantes, eles são feitos de carbono, Certo, e agora o que seria então um material semicondutor? Bom, um material semicondutor, ele seria aquele material que fica naquele meio a meio, assim, que eu não preciso de tanta energia para arrancar uma elétron da sua última camada de valência, mas também eu preciso de mais energia do que o cobre, por exemplo, para arrancar seus elétrons da sua última camada de valência, tá? Então vamos apresentar aqui o nosso silício. Então a primeira coisa que eu posso fazer para vocês aqui, eu estou procurando aqui no site, tá? O silício. Vamos lá, silício. Tá aqui. Então deixa eu copiar e jogar para vocês, dar uma olhada. Então o silício está aqui. Verifiquem que ele tem o número atômico 14, então ele tem na primeira camada, vamos desenhar aqui, 2, na segunda camada 8, então 2 mais 8, 10, e na sua última camada tem 4 elétrons, tá certo? Então, como é que é feito um semicondutor? Primeira coisa, eu preciso de
vários átomos de silício, obviamente, e eles têm que ter uma determinada pureza, né? Então eu vou formar uma rede de silício com uma determinada pureza. Verifiquem que não é simplesmente eu pegar o silício e utilizar, né? Ele passa por um processo de pureza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês uma rede cristalina aqui de silício. Deixa eu procurar aqui na internet. Vamos ver aqui, Silicon Network Semiconductor, talvez alguma coisa assim. Aqui tem uma figurinha que dá para ver mais ou menos, né? Então, ó, tem uma rede de silício, né? Vejam que eles têm 4 elétrons na sua última camada. Então, o que acontece? Cada elétron faz uma ligação covalente cada átomo faz uma ligação covalente com os outros elétrons do silício. E aí é formada uma rede cristalina, digamos assim, lá com um determinado percentual de pureza, né? Lá no 99,9% de pureza, alguma coisa do tipo, certo? Bom, isso ainda não é um material que tem utilidade para a gente, tá? Então, para ter utilidade para a gente formar os diodos, os transistores, a gente precisa de 2 tipos de camada, tá? Uma camada do tipo que a gente chama P e uma camada do tipo N, tá? Na camada de tipo N, deixa eu só desenhar aqui para vocês. Na camada tipo N, eu tenho excesso de elétrons, tá? E na camada do tipo P, eu tenho excesso de prótons, certo? Tá, deixa eu ver se eu consigo uma figurinha aqui para vocês. Bom, tá bom, vamos continuar, depois eu mostro uma figura para vocês ali. Tá certo? Então, eu tenho que formar essas 2 camadas, né, tipo N, que tem excesso de elétrons, e de tipo P, né, que tem excesso de... na verdade, eu falei errado, que não é excesso de prótons, tá? É excesso de lacunas, vamos botar assim. Então, excesso de lacunas, tá? É como se fosse carga positiva, né? Porque se eu tenho uma carga negativa a menos, quer dizer que eu tenho uma carga, eu tenho um espaço vazio ali, uma lacuna, né? Isto é, se eu for somar todas as quantidades de cargas ali, vai acabar dando resultado positivo, né? Porque eu tenho uma lacuna, né? Eu tenho um elétron a menos, tá? Agora, vamos verificar como que eu consigo, por exemplo, colocar elétrons, né, nessa rede cristalina aqui, por exemplo. Deixar um elétron voando nessa rede cristalina, tá? Como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer substituindo um desses caras aqui, ó. Eu tenho uma rede cristalina de silício, eu venho e vou substituir um átomo desse aqui, um átomo que não tenha 4 elétrons na sua última camada, mas sim tenha 5 elétrons na sua última camada, porque daí irão ser realizadas ligações covalentes com os 4 elétrons da última camada de valência e vai ficar sobrando um elétron, tá? Aí se eu tiver, por exemplo, digamos assim, ó, que isso aqui é um elétron, né, aí eu tenho uma camada do tipo N, tá? Agora, que tipos de materiais eu poderia substituir por exemplo, esse silício aqui, com que eu tivesse um elétron sobrando? Aí existem vários tipos, tá? Um dos tipos que eu poderia substituir, por exemplo, seria o fósforo, tá? O fósforo, ele tem 5 elétrons na sua última camada de valência. Deixa eu pegar aqui novamente na tabela periódica o fósforo. Então vejamos aqui, ó. Tá, aqui eu tenho silício. Eu vou botar um fósforo aqui do lado, né? Então o que acontece? Aí a gente vai ter a ligação covalente no silício normal, né? Imagina que tem outras redes cristalinas aqui do silício, né? Aí vai fazer uma ligação covalente aqui.
Aí esses outros elétrons vão fazer ligação covalente com os outros silícios da rede cristalina, certo? E vai acabar sobrando, ó, esse cara aqui. Vamos até botar outra cor aqui para ele, ó. Tá? Então sobrou, ó, um elétron, tá? Esse elétron aqui ele vai ficar pulando de uma camada de um átomo para o outro. Ele vai ficar ali em um movimento browniano, tá? Bom, aí claro, para formar essa camada, essa aqui é uma camada do tipo N, então, né? Então é uma camada que tem alguns elétrons circulando nessa rede cristalina de silício, né? E claro, eles vão colocar esses fósforos aí com uma determinada quantidade de fósforo, né? Esse processo a gente chama de dopagem, tá? Então a gente vai dopar uma rede cristalina de silício com fósforo. Isto é, vai sobrar alguns elétrons ali que vão ficar circulando, mas não com movimento, vão ficar circulando um movimento aleatório, né? Um lado para o outro, mas sem um movimento para uma direção ou para outra, certo? Eles vão ficar de forma aleatória, movimento browniano, né? Bom, como é que a gente faz essa dopagem? Bom, para descobrir como é que se faz a dopagem, a gente tem que determinar como que a gente faz para romper uma ligação covalente. Normalmente com aquecimento, né? Se a gente esquenta o material, vai se romper algumas ligações. Esse aquecimento, então, você deve fazer ali até uns 300 graus Celsius, se eu não me engano. E daí, quando você faz esse aquecimento, você começa a colocar uma quantidade X ali de fósforos, né? E a hora que começa a resfriar esse material, eles vão se reagrupando até que ele fique de uma certa forma distribuído com um percentual, né, de dopagem do tipo fósforo. E daí eu consigo formar uma camada do tipo N, tá? Agora, a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Para formar uma camada do tipo P. A camada tipo P é uma camada que tem excesso de lacunas, isto é, tem elétrons a menos, tá? Então, da mesma forma, a gente pode fazer isso. Ó. Vamos pegar novamente o silício. Deixa eu mostrar aqui onde ele está. Deixa eu copiar e colar aqui para vocês. Então está aqui o silício. Aí eu vou pegar aqui o bóron. Tá? O bóron é um elemento que ele tem apenas 3 elementos na sua última camada de valência, né? A camada de valência. Então está aqui, ó. Vamos botar um bóron aqui. Então, ó, eu vou ter, por exemplo, uma ligação aqui, uma outra ligação. Claro, vai ter uma rede cristalina de silício, né? Então ele vai estar ligado com o silício mais próximo, mas digamos assim, ó, esse silício aqui também vai se ligar com outro, mas vocês percebam que algum silício vai ficar sem uma ligação covalente, né, dessa rede cristalina, porque vai ter outro silício aqui, né? Bem, aí um deles vai ficar sem essa ligação covalente, tá? Isto é, vai ter uma lacuna no nosso sistema, tá? Ó, ele não vai ter ligação, vai ter uma lacuna. Então o que acontece? Essa lacuna, ela vai ter um espaço onde pode ser preenchido por um elétron, tá? Que é o que a gente chama de lacuna, né? Vamos botar assim, né? Ficou uma lacuna, né? Tá? Tem algumas figurinhas que demonstram aí com mais clareza, né? Eu estou fazendo um desenho rápido aqui para vocês, tá? Mas se vocês botarem na internet aí camada do tipo P e N, vocês conseguem ver umas figurinhas mais bonitinhas, né? Por exemplo, ó, deixa eu botar uma aqui, uma figura do tipo N, ó, a camada do tipo N. Ó. Vocês percebem, eles só demonstraram a última camada, né, para o silício e para o fósforo. Aí vocês conseguem ver aqui que ele formou, né, ó, o elétron livre. Tá? E para o tipo, isso aqui é uma camada tipo N, então tem excesso de elétrons. Agora vamos colocar aqui para o... Deixa eu só copiar aqui. Ó, vamos botar aqui outra figurinha. Ó, para o tipo... Ó, observe essa figurinha aqui ao lado. Aqui, ó, tá? Essa aqui, ó, é o boro e silício, né? Então é uma camada do tipo P. Está informado aqui embaixo, né?
Então vocês percebem que tem uma lacuna aqui, né? Como eu desenho para vocês. Tem uma rede de silício e o boro adicionado, né? Ele foi dopado aqui, certo? Nessa rede de silício. E vocês percebem que daí ficou uma lacuna, isto é, pode ser preenchido com um elétron, tá? Aqui ao lado também tem uma camada do tipo N, essa foi usado um outro material, que também tem 5 elétrons na sua última camada. Daí eu fico com um elétron sobrando aqui, ele pode ser doado daí para um outro espaço vazio. Por exemplo, poderia ser doado para essa camada, para essa lacuna aqui, certo? Então, isso é um material semicondutor tipo N e do tipo P, tá? Agora, para que a gente usa esses materiais do tipo N e do tipo P? Bom, já que vocês já entenderam o que é uma camada N e uma camada P, vamos ver para que a gente usa essas camadas, tá? Vamos lá, então, digamos que eu tenho aqui uma camada do tipo P, certo? E aqui eu tenho uma camada do tipo, vamos botar aqui a camada N e aqui a camada P. Então a camada N a gente viu que tem, deixa eu desenhar com outra cor aqui, a gente viu que nós temos elétrons, né, sobrando, e a camada tipo P nós temos lacunas sobrando, né. Agora, quando a gente aproxima essa camada uma da outra, vamos ver o que acontece, ó. Deixa eu redesenhar aproximando. Ó, obviamente, tem cargas, digamos, são cargas positivas e cargas negativas, né? O que vai acontecer, ó? Vai haver um movimento dessas cargas para tentar ficar mais próximo dessas cargas positivas e negativas, né? Certo? Aí o que vai acontecer, ó? Esses elétrons que estão aqui bem no limiar aqui da camada do tipo P e N, os elétrons negativos vão pular para preencher essas lacunas aqui, ó. Certo? E após alguns elétrons pularem para essas camadas, para a camada do tipo N para o tipo P, o que vai acontecer é o seguinte: vai ocorrer uma neutralização dessas lacunas, né? Então vamos botar aqui embaixo, ó. Então vai ocorrer uma neutralização dessas lacunas, né? E quando ocorrer essa neutralização, significa que vai ficar com uma parte aqui, ó. Deixa eu desenhar até com outra cor. Ó, vai ter uma parte neutra aqui, né? Certo? E essa parte neutra, né, porque os elétrons foram ali ocupar o espaço daquelas lacunas, o que vai acontecer? A gente chama que isso aqui é uma camada, deixa eu botar um pouco mais para cima isso aqui. Deixa eu botar um pouquinho isso aqui mais para cima. Então a gente chama isso aqui de uma camada de depressão. Tá? O que significa essa camada de depressão? É uma parte onde não tem elétrons, tá? E nem lacunas, né? Elas estão neutralizadas, tá? Então isso aqui a gente chama de camada de depressão. Tá? Aqui então não tem elétrons e não tem lacunas, tá? Então o que acontece? Então vou ficar elétrons aqui no lado esquerdo, sobrando, né? E aqui no lado direito as lacunas, certo? E com uma camada no meio, tá? Agora, digamos que eu queira que ocorra circulação desses elétrons, né, daqui para cá.
Porque o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é circulação de elétrons, tá? Mas veja, como eu tenho essa camada de depressão, os elétrons que estão aqui, eles não vão conseguir ir para lá, ir para a direita, né? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que eu tenho que fazer para que ocorra a circulação de um elétron do lado esquerdo, da camada N, para a camada P? Bom, basicamente eu tenho que empurrar esses elétrons na marra, tenho que empurrar eles. Como que eu consigo empurrar elétrons? Através de mais elétrons, né? E como que eu consigo outros elétrons negativos, né, para que eu consiga fazer com que esses elétrons pulem da camada N para tipo P? Por exemplo, eu poderia botar uma fonte. Tá? Então, vamos colocar aqui uma fonte. Né, uma fonte de tensão, né, que tem não alternada, mas contínua, né, que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Que lado que vocês acham que eu tenho que lado da fonte eu teria que botar aqui para forçar esses elétrons polares da camada N para tipo P? Obviamente, vocês devem ter respondido que é esse lado aqui, o lado negativo, né? Então vamos fazer isso, tá? Então, para ocorrer a circulação, eu tenho que fazer essa polarização, que a gente chama de polarização direta, tá? O que é polarização direta? É quando eu, digamos que isso aqui é um metal, né? Vou botar esse aqui é um metalzinho, tá? Então essa aqui é a parte negativa e essa aqui é a parte positiva, certo? Então, para que ocorra a circulação de elétrons, veja, eu tenho que polarizar diretamente a camada NP, certo? Porque quando eu polarizar, se eu botar essa parte negativa no lado negativo aqui, ó, aqui vai ser um monte de cargas negativas, né? Aí o que vai fazer? Ó? Vai fazer com que essas cargas negativas, elas vão empurrar essas outras cargas aqui para lá, né? E essa, aí, ó, a parte positiva, as cargas positivas aqui, ó, vão empurrar também de forma contrária, tá? É como falei no primeiro dia de aula, né? A gente avalia o movimento das cargas positivas, né? Mas na verdade quem se move são os elétrons, né? Os elétrons se movem pulando para as lacunas que estão livres, né? Tá. Bom, aí o que vai acontecer? Veja que eu estou empurrando as cargas negativas do lado esquerdo e as cargas positivas do lado direito. E obviamente essa camada de depressão, ela vai ocorrer um colapso dela, né? Ela vai diminuir, certo? Até que eu consiga liberar essa passagem, né? E os elétrons consigam então se movimentar livremente nessa direção, né? Tá certo? Então, essa é a forma de como eu consigo fazer com que ocorra a circulação de elétrons num material semicondutor, tá? Que tem duas camadas NP. Agora, como que vocês acham que eu consigo fazer com que ocorra a parada, a circulação dessa corrente? Bom, uma das formas que a gente viu é simplesmente não colocar nenhuma tensão aqui nessa fonte, né? Eu posso simplesmente retirar essa fonte, obviamente, naturalmente vai parar de circular essas correntes, esses elétrons, né? E obviamente vai parar a corrente. Mas aí a pergunta que você deve estar fazendo é: qual é essa tensão que eu devo colocar, né, para que essa camada de depressão ela vá a zero, né? Aí para cada tipo de diodo tem uma determinada tensão. Por exemplo, um diodo mais simples, ele é em torno de 0, deixa eu escrever aqui em branco, é em torno de 0,7 volts, tá? Se eu botar então 0,7 volts numa camada NP, vai ocorrer então a circulação de elétrons, tá? E para tensões abaixo de 0,7 volts, essa camada de depressão vai ser grande o suficiente para que não ocorra circulação de elétrons, tá? Então a gente viu aqui, ó, como polarizar um diodo diretamente, tá? Agora a gente também pode polarizar esse diodo de forma reversa, tá? E de que forma seria essa? Ó, vamos tentar desenhar ela aqui. Então vamos fazer novamente a camada do tipo NP.
Então eu tenho uma camada aqui N. Vamos botar aqui a minha camada de depleção. Vamos desenhar com a mesma cor, né? Camada de depleção. Então essa parte neutralizada não tem elétrons nem lacunas. E aí, aqui eu tenho os meus elétrons e aqui minhas lacunas. Agora, se por exemplo eu fizer o seguinte, ó, eu vou inverter a direção da fonte. O que vai acontecer? Ó? Aqui é positivo, aqui é negativo. Naturalmente, esses elétrons aqui, ó, eles vão ir nessa direção. Eles vão ser atraídos pela parte positiva da fonte. E os positivos aqui também é a mesma coisa, né? Eles vão tentar ir na direção reversa. Tá? Aí o que vocês acham que vai acontecer com essa camada de depleção? Ela vai abrir, né? Isto é, ela vai abrir mais ainda, tá? Então ela vai se abrir mais ainda. E vai abrir até que momento? Até o momento em que esse material semicondutor seja rompido ou danificado, tá? Então veja, também existe uma tensão máxima que eu posso colocar nesse material semicondutor, né? E essa tensão máxima é a tensão que a gente chama ela de tensão reversa máxima. Essa tensão reversa máxima, ela está discriminada no que a gente chama de data sheet, né, do diodo, do transistor, tá? Então, por exemplo, os diodos ali podem suportar normalmente ali 200, 300 volts, né? Tem alguns diodos que podem suportar um pouco mais, mas normalmente é até 200, 300 volts. Tá? Tem vários tipos de diodos, né? E então veja, ó, vamos fazer uma revisãozinha. Ó. Então eu tenho um diodo, um material semicondutor. Isso aqui é um diodo, tá? Isso aqui é um diodo. Um diodo então é formado por uma camada de tipo NP e ele trabalha como se fosse uma chave. Ó, a chave ela pode estar aberta. Quando que ela pode estar aberta? Quando eu tenho uma tensão menor, vamos botar assim, vamos chamar isso aqui de tensão, vou botar aqui, ó, tensão no diodo, VD. Então, quando eu tenho um VD menor que, por exemplo, os mais comuns 0,7 volts, eu tenho uma chave aberta. E quando a tensão, isso a gente chama de reversamente polarizado, tá? Reversamente polarizado. E quando eu tenho uma tensão VD maior que 0,7, então então quando o VD é maior que 0,7, eu tenho essa situação, que é uma chave fechada. Idealmente, né, uma chave fechada, tá? Então veja, isso aqui é uma chave. Ela abre ou fecha, dependendo da forma como você polariza esse diodo, tá? Então essa é a forma mais básica de a gente observar um diodo, tá? Veja que aqui, nessa chave aberta e fechada, isso idealmente é uma chave aberta e fechada, tá? Mas o diodo, o modelo do diodo, uma forma mais próxima da real, ela seria o seguinte, ó. Ele é um material que tem uma resistência, que a gente chama de RD, né? E uma fonte, isto quando ele está conduzindo, tá? Essa fonte aqui, ela representa a tensão VD. Tá? Então isso aqui é a representação de um modelinho de um diodo, tá? Em forma de circuito, digamos, né? Então ela tem uma resistência, que obviamente todo material vai ter uma resistênciazinha, tá? E dependendo dessa resistência e da corrente que circula por esse diodo, né, nós temos uma perda, né? Porque veja que potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, né? Então, naturalmente que dependendo da resistência desse diodo e da corrente que circula por ele, a gente vai ter um limite de corrente que pode passar por esse diodo, né? Porque se a corrente for muito elevada, obviamente tu vai danificar esse diodo, tá? E nós temos uma outra perda aqui também, ó,
que já que ó, aqui tem uma corrente ID circulando e uma tensão VD, então nós também temos uma outra perda devido a essa fonte, tá? Então, que é a potência também é tensão vezes corrente, então é VD vezes essa corrente ID, tá? Então percebam que a potência, vamos botar aqui, essa aqui eu vou botar PV e aqui PR, então, a potência total dissipada num resistor seria, por exemplo, essa corrente ID ao quadrado, só que isso aqui é o RMS, tá? É a eficácia, mais essa tensão VD vezes essa corrente ID, que é a contínua, vamos botar aqui CC. Tá? Então essa aqui, por exemplo, seria a perda total no diodo. Tá? Se de repente se vocês quisessem calcular aí as perdas num diodo, a gente não vai usar isso nessa disciplina, mas é só para título de curiosidade. Tá? Então a gente viu como polarizar diretamente e reversamente um diodo. Né? E agora vamos ver como que a gente pode usar isso nos nossos circuitos. Bom, então agora que a gente já viu como é que é um semicondutor, né? Eu também já deixei claro o que é um diodo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o diodo, tá? Então, o diodo ele é uma formação de duas camadas, NP, né, que a gente chama de junção NP. Temos uma camada de depleção, também, né? Vamos botar ela aqui, uma camadinha de depleção, certo? E ele pode ser polarizado diretamente e reversamente. Vocês devem ter visto, já devem ter visto um desenho, um símbolo de um diodo. O símbolo de diodo, ele é assim, ó. Ele tem uma... Acho que é melhor a gente trocar de lado aqui esse N e esse P, que daí fica mais fácil de desenhar. Vamos botar aqui o P e aqui o N. Então, o símbolo do diodo ele é assim, né? É um triângulo com esse formato. Então, como que a gente pode polarizar ele diretamente? A gente já viu, né? Nós temos que colocar uma fonte positiva na camada P. Então vamos fazer assim, ó, positivo. Então isso aqui é a polarização direta. E a negativa na camada N, que daí eu tenho a camada de depleção, ela vai se reduzir a zero, vai se colapsar, né? Então assim, ó, a mesma coisa acontece aqui, tá? No símbolo do diodo. Tá? Esse aqui é o símbolo do diodo. Então se eu colocar aqui, por exemplo, uma fonte negativa nesse lado do diodo e uma positiva nesse lado, então isso me resulta numa chave fechada. Então esse diodo está polarizado diretamente. Tá? E ele está conduzindo. Agora, vamos fazer o inverso. Se eu inverter essa fonte, a gente viu que a camada de depleção vai aumentar, né? A gente viu que tem um limite também. E agora esse diodo, então vamos trocar aqui também, né? Então, e agora esse diodo vai estar reversamente polarizado, tá? Opa, deixa eu botar aqui, então ele vai estar reversamente polarizado. Então, reversamente polarizado. Isto é, a chave vai estar aberta, tá? O modelinho desse diodo, a gente poderia representar da seguinte forma. Vamos pegar um gráfico. Deixa eu fazer em outra tela aqui. Então, o gráfico desse diodo, ele seria mais ou menos assim, ó. Então, se aqui for a corrente e aqui a tensão, vamos chamar só de tensão V sobre o diodo, né? Eu vou chamar de VD mesmo, que é a tensão aqui sobre o diodo. Vamos botar assim, ó. É a tensão desse ponto para cá, né? Esse aqui é o VD. Deixa eu desenhar aqui em amarelo. Então, quando eu tenho zero tensão sobre ele, esse diodo está fechado, então a corrente é zero, tá?
Agora, eu vou botar aqui, nesse ponto aqui, vamos chamar essa tensão de VF, tá? Normalmente no datasheet isso aqui se chama tensão do forward, né? Que é a tensão para quando ele começa a conduzir. Essa tensão, idealmente, ó, então significa o que, ó? A partir do momento que eu vou aumentando a tensão VD, a tensão sobre o diodo, quando chega nesse ponto, idealmente, ela pode conduzir qualquer corrente, tá? Então por isso que eu estou botando ela para o infinito. Se eu botar 10 amperes, vai conduzir 10 amperes, né? Porque, digamos, idealmente ele seria uma chave fechada, um curto, né? Mas como não idealmente, ele seria o quê? Como falei para vocês, ele tem um resistor e tem uma fonte aqui, tá? Então essa representação desse resistor, que é o RD, ou o R1, a gente pode chamar também, é o resistor de condução dele, e esse aqui é o VF, né? Então, não idealmente, ela seria alguma coisa do tipo assim, ó, deixa eu desenhar até com outra cor. Ela seria aqui é 0, né? E aqui seria uma rampinha, né? Onde esse ângulo aqui, ó, seria o meu RD. E essa tensão, como eu falei para vocês, é o meu VF, né? E a gente pode representar também a tensão reversa, né? Vamos botar em azul, acho que fica mais fácil de ver assim, tá? E a tensão reversa é o seguinte, ó. Aí eu vou botar aqui, ó. Essa tensão a gente chama de tensão VR, tá? Que é a tensão reversa. Então o que acontece, ó? Tu vai aumentando essa tensão até, se for quando ele está reversamente polarizado, tu vai aumentando até chegar a uma determinada tensão. Vamos botar ali, por exemplo, lá, menos 300 volts. Um exemplo, né? Aí quando ele atinge a tensão reversa máxima, a partir daquele ponto em diante você rompeu o diodo, né? Então isto é, a corrente vai ser negativa, vai para o infinito, né? Isto é, arrebentou o diodo, né? Então vai circular o quanto corrente for, tá? Mas aqui tu danifica o diodo, né? E aqui não, tá? Claro, até uma determinada corrente máxima também, positiva, que vai estar informada no datasheet, tá? Então essa é a representação gráfica de um diodo. O diodo Zener. O que é um diodo Zener? O diodo Zener é um diodo comum, certo? Mas com uma pequena diferença. Ele aceita corrente na direção oposta, né? Porque veja que o diodo comum, verifique que ele só aceita corrente nessa direção, tá? Como eu mostrei no gráfico anterior, né? Como é que era o gráfico anterior? É assim, ó. A partir, vamos desenhar aqui em branco. Ó, ele é sempre zero a corrente. Daí a partir do VF, ele começa a conduzir corrente, né? E a partir de uma tensão reversa, ele danifica, né? A partir disso aqui, a tensão reversa, né? Ele danifica, tá? Agora, num diodo Zener, ele não vai danificar. Ele vai deixar conduzir corrente, tá? Ele é feito para isso, tá? Então o diodo Zener, ele vai funcionar da seguinte forma: para tensões positivas, quando ele está polarizado diretamente, ele vai conduzir naturalmente como um diodo, normalmente como um diodo. Agora, quando o diodo Zener tem uma tensão imposta nele, que a gente chama tensão reversa de Zener, aí ele vai grampear a tensão naquela tensão, tá? Deixa eu tentar ser mais claro. Aqui, ó. O símbolo do Zener, ele é assim, ó, tá? Então ele só faz esse símbolo aqui, só aumenta um pouquinho o símbolo do diodo normal, tá? Então esse é o símbolo do Zener. Agora deixa eu redesenhar ele aqui, ó, virado, tá? Tá, esse aqui é o meu Zener, então. É o seguinte, ó, ele aceita a corrente reversa, tá? Sem problema. Só que só vai conduzir corrente reversa quando ele atingir uma determinada tensão reversa sobre esse diodo. Aí você, por exemplo, vai lá numa loja e compra, eu quero um diodo Zener de 5 volts. Quando ele fala diodo Zener de 5 volts, é o seguinte, é quando a tensão reversa nele for igual a 5 volts, tá? O que isso significa, ó?
Imagina que eu coloque 2 volts sobre ele, tá? Mas o Zener, ele é de 5, tá? Então eu comprei um diodo Zener de 5 volts, aí eu coloco 2 volts sobre ele. A corrente não vai circular para cá, tá? Porque ele ainda é tratado como um diodo normal, isto é, se está abaixo da... Ele não está polarizado diretamente, né? Ele está polarizado reversamente. Eu vejo que o positivo está aqui e o negativo está aqui, ó, certo? Então ele está polarizado reversamente. Só que à medida que eu vou aumentando de 2 volts, depois para 3 volts, depois para 4 volts, quando chegar em 5 volts, aí o que vai acontecer? Se eu tentar botar 6 volts em cima dele, ele não vai aceitar. Ele vai continuar em 5 volts. E a partir de 5 volts ele vai começar a deixar circular corrente reversa nele. Tá? Então ele funciona como um grampeador de tensão, que é utilizado para proteger circuitos, por exemplo, circuitos elétricos. Por exemplo, tu tens digamos que tu estás trabalhando com um microcontrolador, tá? Vou botar o símbolo do microcontrolador aqui. Vamos botar assim, um microcontrolador. Aí esse microcontrolador só aceita 5 volts num pin de entrada qualquer. 5 volts. Aí tu vai ali e compra, já que ele aceita 5 volts, eu vou comprar um Zener de, sei lá, 4.8 volts, só para ele não chegar no máximo, né, no limite. Aí tu vai ali e bota o Zener ali, ó. Aí tu vai botar nesse formato aqui, tá? Tu vai botar assim, e vai aterrar ele. Sei lá, o microcontrolador também tá aterrado, né? Aí tu vem e entra com um sinal aqui, ó. Vamos dizer com outra cor. Esse aqui entra com um sinalzinho. Aí aqui, sei lá, se tu botar 6 volts nesse sinal, ele não vai deixar. Ele vai acabar se transformando em 5 volts, tá? Claro que vai ter que ter um resistorzinho e aqui daí tu bota, sei lá, 6 volts, né? Aqui nesse ponto ele vai continuar em 5 volts, porque o equivalente da corrente vai vir para cá, tá? Ele vai circular para cá a corrente e não vai deixar ter mais do que 5 volts aqui. Pode até queimar esse cara, o Zener, mas no microcontrolador não vai queimar. Então ele serve como uma proteção para dispositivos eletrônicos, muito usado para proteção, tá? Então vamos lá, novamente. Quando eu polarizo ele diretamente, ele é um diodo normal. Quando eu polarizo ele reversamente, dependendo da tensão Zener dele, que tem várias tensões Zener, 5, 3, 10, 15, 20 volts, né? Tu pode ir no mercado e comprar ele, uma loja de eletrônica comprar ele. Ele é bem baratinho também, que nem o diodo é barato. E você vai aí comprar pela especificação do diodo Zener, da tensão Zener. Se tu botar 10 volts, ele só vai começar a circular a corrente reversa a partir de 10 volts. Tá? Só com um título de exemplo, vamos fazer assim um exemplo rápido aqui. Vamos botar aqui uma fonte de tensão, por exemplo, VI, né, com um determinado resistor. E digamos que aqui eu tenho uma carga, pode ser, sei lá, uma carga resistiva, qualquer carga, tá? Essa aqui é uma resistência R. E aí eu boto aqui um diodo Zener. Tá? Então, como eu falei, ó, quando, digamos, eu vou chamar isso aqui de tensão VZ, tá? Tensão Zener. Ó, se essa tensão VI, na verdade não é a tensão VI, é a tensão nesse ponto aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Se a tensão sobre o Zener, vamos chamar essa tensão de VL, que é a tensão que também é a tensão que está sobre a carga, né? Se a tensão VL for menor que a tensão de Zener, o que vai acontecer é que o circuito que tu vai ter é um circuito sem o Zener, tá? Porque veja, ó, o circuito que tu vai ter vai ser um circuitinho assim, ó. Deixa eu redesenhar, né? Vou botar aqui VI, R e a carga. É como se ele não estivesse ali, porque ele não vai aceitar a corrente reversa. Quando a tensão
VL for maior que a tensão Zener, daí é o seguinte, ó, aí o Zener se transforma numa fonte, tá? Porque ele vai grampear na tensão Zener. Então, o teu novo circuito vai ser esse aqui, ó. VI R, botei o R lá em cima também, né? E aqui, ó, tu pode botar como se fosse uma fonte mesmo. Só que o valor dessa fonte é a tensão Zener. Tá? Porque ele vai grampear Zener, na tensão Zener. E essa aqui é a minha carga. Tá? Então, a partir do momento que a tensão VL for maior que Zener, na verdade ele vai grampear em VZ. Tá? Então, quando o VL, que é a tensão na carga, for maior que a tensão de Zener, a partir daquele momento, a tensão na carga vai ser o valor da tensão Zener. Tá? Então, quando você for resolver esses circuitinhos, você tem que fazer essa análise. Tá? Até uma determinada tensão. E veja, eu estou falando aqui, ó, da tensão reversa. Tá? Ó, o positivo ele está no lado reverso. Tá? Se fosse um diodo, né, se fosse só um diodo comum, ele nunca iria conduzir, tá? A não ser que VI se tornasse negativo. Aí ele iria conduzir por aqui, né? Porque daí o VI ficaria negativo, né? Então se VI ficasse assim, né? Aqui positivo, aqui negativo. Aí sim, aí isso aqui iria conduzir para cá, mas daí é como se fosse um diodo comum. Tá? Então, esse é o diodo Zener, tá? Esse é um diodinho Zener, como ele funciona. Certo? Ó, vamos aproveitar e fazer um exemplo aqui. Ó, digamos que eu tenha um gráfico assim, ó. Tá? Essa aqui é uma tensão, tá? Colocada num circuitinho. Vamos desenhar um circuito aqui em cima. Ele é um circuito assim, uma tensão. Vamos chamar isso aqui da tensão VI. A tensão que eu estou colocando no circuito. Aqui eu tenho uma resistência de 10K e aqui outra resistência de 10K. 10 kΩ. E aqui também de 10. Deixa eu desenhar ela de novo aqui. 10 kΩ também. São duas resistências iguais, tá? Pera aí que eu desenhei errado aqui. Faltou um diodo. Tá, vou botar um diodo primeiro, tá? O meu objetivo aqui é determinar qual é essa tensão nesse resistor. Tensão eu vou chamar de V0, tá? Que também é 10K. 10 kΩ. Esse é o meu objetivo, ó. Ó, veja. E deixa eu descrever aqui também a tensão VI. Tá? Essa aqui é a minha tensão VI. Ela tem o seguinte formato. Ó. Digamos que ela tem esse formato. Então ela tem tensão positiva e tem tensão negativa também. Tá? Aí digamos que esse valor de pico aqui é 30. E esse valor aqui é 10. Aqui a mesma coisa, ó. Menos 10. E aqui menos 30. Vamos imaginar que na verdade isso aqui é um diodo, né? Então vamos continuar pensando que ele é um diodo. Depois a gente vai trocar para um Zener, tá? Como que ficaria essa tensão? Veja, se for um diodo, digamos que é um diodo ideal, tá? Um diodo ideal, acima de 0 volts ele conduz, tá? Se fosse um diodo real, sei lá, seria acima de 0,7 volts ele conduziria, né? Isto é, quando eu tenho tensão positiva sobre o diodo, aí ele conduz. O que é tensão positiva? Positiva aqui e negativa aqui. Nesse formato ele é visto como um circuito que está conduzindo diretamente, polarizado diretamente, tá? Então ele está conduzindo. Então acima de 0 ele conduz e abaixo de 0 ele bloqueia, tá? Um diodo ideal, né? Então como que ficaria esse gráfico na saída V0? Ó? Na saída V0 ele ficaria o seguinte, ó. Primeira coisa que eu tenho que analisar é
Ó, acima de zero ele é um curto, né? O diodo. Então ele ficaria assim, ó, acima de zero. Ele é um curto. Aí como é que é a tensão V0? Bom, a tensão V0 aqui é um desvio resistivo, né? Que é a tensão na entrada vezes a tensão vezes a resistência que eu estou analisando e a soma das duas, que daí dá 20, né? Tá? Então na verdade vai ser a tensão VI sobre 2, né? Então VI sobre 2. Então verifique como é que ficaria esse gráfico, ó. Ficaria assim, né? O mesmo formato. Vou botar aqui. O mesmo formato, né? Só analisando a parte positiva. Só que verifique, ó, a tensão aqui, ó, essa aqui é a tensão V0. Aqui seria a metade da tensão de entrada, aqui é 15 e aqui seria 5, né? Agora, vamos analisar a parte negativa, ó. Então deixa eu botar o diodo ali de novo. Agora é o seguinte, ó, quando essa tensão aqui VI se torna negativa, o que vai acontecer é que no sobrediodo vai ficar aqui, ó, negativo e aqui positivo, ó, vamos torná-la negativa, ela vai ficar assim, negativo aqui, positivo. Aí o sobrediodo vai estar polarizado reversamente. Aí ele vai abrir, como se fosse circuito aberto. Tá? Aí como é um circuito aberto, se eu medir a tensão aqui e aqui, ó, não tem corrente circulando, então basicamente, ó, deixa eu desenhar em branco, né? Pra gente ver melhor. Então ele seria na parte negativa, se tiver só um diodo, tá? Ele seria zero aqui, né? Tá? Legal? Então isso é com um diodo apenas. Agora imagina que eu vou colocar um diodo Zener, tá? Ó, colocando um diodo Zener, vamos ver como é que fica. Primeiro, o diodo Zener, como eu falei, quando ele está polarizado diretamente, ele funciona exatamente igualzinho a um diodo normal, tá? Então, a gente nem precisa analisar a parte positiva, porque a parte positiva ele vai ficar igualzinho, como estava, né? Então vamos botar aqui, deixa eu só botar aqui a parte positiva, vai ficar igualzinho. Tá? Agora, o diodo Zener, verifique que a partir do momento que, digamos que é um diodo Zener ali com a tensão muito baixinha, sei lá, 0,1 volts, a tensão de Zener dele, tá? Aí, quando eu tenho quando eu tenho a tensão negativa, isto é, aqui e aqui, e eu tenho a tensão Zener bem baixinha, o que vai acontecer, ó? Na verdade não vamos usar uma tensão Zener baixinha, vamos pegar uma tensão Zener, digamos que eu comprei um diodo Zener, um diodo Zener de 6 volts, tá? Esse é o diodo Zener que nós vamos usar no exemplo. O que vai acontecer, ó? Na tensão positiva vai ficar normal, porque ele vai ser um diodo normal. Agora quando for a tensão negativa, esse Zener ele vai fazer o seguinte, primeiro que ele só vai começar a conduzir corrente reversa a partir de 6 volts, tá? Então, veja aqui, a partir de 6 volts é como se eu colocasse aqui uma fonte reversa nele aqui, né? Então, eu teria aqui, ó, mais ou menos 6 aqui, ó. Então, vou botar aqui, ó, 6 volts, né? Quando eu tenho a tensão reversa aqui em VI, tá? Lembra disso. E eu vou botar 6 volts, por quê? Porque ele só vai conduzir de fato quando ele atingir 6 volts. Só que se vocês verificarem aqui no gráfico, analisem esse ponto aqui, ó. Aqui ele sai de 10 volts e vem para menos 10, tá? Mas na verdade, ele não vai vir para menos 10 agora, né? Quando ele tiver aqui em quando ele tiver aqui em 10 volts, na verdade, e claro, vocês vão ter que analisar em cima do Zener em si, né? Vocês vão ter que analisar a tensão aqui em cima dele, tá? Então, na verdade é o seguinte, ó, o 10 volts dele, ele já passou os 6 volts, né? Então, isto é, ele já vai conduzir. Só que quando ele for conduzir, vocês agora têm que considerar esse circuitinho aqui. Então, vamos redesenhar ele aqui, ó. Agora, como que seria esse meu divisor de tensão? Agora é o seguinte, ó, como ele está em 10 volts, veja que essas duas fontes, apesar de uma estar aqui nessa posição e a outra está aqui,
como ela está em série com esse resistor, eu posso pegar essa fonte e trazer ela para cá, né? Sem problema nenhum. Então eu posso desenhar assim, ó. Aqui é o meu VI. Eu posso botar ela aqui também, ó. Mais. Ah, na verdade tá invertido isso aqui, tá? É assim, ó. Mais e menos. Então, mais e menos. E esse resistor pode ficar aqui, tá? Então vamos verificar o que vai acontecer, ó. Aqui é 10K, aqui é 10K. Agora essas duas podem somar. Então, na verdade, ó, quando eu tenho 10 volts, na verdade eu não tenho 10 volts. Eu teria aqui, ó, mais e menos 4 volts, né? Certo? E aqui eu tenho 10K e aqui eu tenho 10K. Então, naturalmente, a tensão aqui V0, ela seria, como é um divisor de tensão, resistores iguais, então essa tensão na entrada ela vai acabar sendo dividida por 2, né? Porque eu tenho a V0, agora vai ser igual a tensão na entrada 4 vezes 10K dividido por 10K mais 10K, que é 20K, né? Então, na verdade, seria 2 volts. Só que, na verdade, não é 2 volts, é menos 2 volts, né? Veja, tá? Porque o 4 está invertido aqui, né? Nessa fonte. Está invertido, tá? Então, aqui teria mais e menos 2 volts, tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí, tá? Então, aqui, ó, ele seria menos 2 volts. A mesma coisa vale pro 30, tá? Só que em vez de ser 10 menos 6, seria 30 menos 6, que é 24. E 24 dividido por 2, né? Porque é um divisor de tensão na saída, então eu teria 12 volts negativos. Então esse valor aqui, ó, seria menos 12 volts negativo. Tá? São exercícios bem típicos assim que eu poderia, por exemplo, cobrar em prova, tá? Bota dar uma tensão na entrada, no circuito ali, vocês me informem daí, por exemplo, qual é a forma de onda que eu vou ter na saída de uma determinada parte do circuito, considerando um circuito, um diodo Zener. Tá? Tem um exemplozinho tão rápido aí que a gente fez sobre diodo Zener. No segmento, então, vamos agora utilizar os conceitos que a gente viu sobre diodos e analisar alguns circuitos. Nós iremos analisar 4 circuitos retificadores. Então, retificador de meia onda, retificador de onda completa com ponto médio, retificador com onda completa e retificador de onda completa com filtro capacitivo. Então, vamos para o nosso primeiro circuitinho, que é o retificador deixa eu colocar aqui retificador meia onda. Retificador de meia onda. Como a gente já viu, é um elemento que é um circuito que vai retificar metade da onda, tá? Mas que onda? Pode ser qualquer onda periódica. A gente vai usar uma forma de onda senoidal que é mais fácil de analisar, tá? Mas pode ser triangular, retangular, tá? Tanto faz. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar um circuitinho, ó, onde eu tenho aqui uma tensão de alimentação, VI, que ela varia com o tempo, tá? E VI vai ser alternado pra gente. Aí eu vou botar um diodo, tá? Só um diodo simples, não é um Zener. E uma carga RL. Ok, então esse aqui é um diodo. Carga RL, vamos botar aqui uma corrente também. IL. E agora nós vamos analisar a tensão aqui na saída sobre esse resistor, tá? RL. Então vou botar aqui os gráficos aqui, ó. Imagina que eu coloque aqui então uma tensão. Deixa eu botar aqui. Ó, vamos botar eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui um gráfico, 3 gráficos aqui, tá?
botar o gráfico da tensão na entrada, a tensão na saída e a corrente. Então aqui vai ser VI, V0. Vamos desenhar um pouco mais para cima o V0. V0. E essa aqui é a corrente IL. Vamos ver como é que vai ficar. Então deixa eu desenhar em branco. Ó, aqui a minha tensão, ela é uma tensão, como eu falei para vocês, senoidal. Tá? Então ela vai ter um valor de pico aqui. Ela está com a fase 0, né? Agora vamos analisar como é que vai ficar essa tensão V0, tá? Que é a tensão nesse ponto aqui na saída, né? Bom, primeiro, o diodo é ideal, tá? Isto é, tensão positiva ele conduz, tensão negativa ele bloqueia, tá? É ideal. Então é o seguinte, quando a tensão for positiva em VI, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um positivo aqui e um negativo aqui. Isto é, ele vai estar conduzindo diretamente. Então, o nosso diodo eu posso encarar ele como um curto mesmo, tá? Então a minha tensão até ela se tornar, antes dela se tornar negativa, vai ser exatamente igual em V0, tá? Veja que se for um curto, né, então a tensão é exatamente igual. Então, eu tenho aqui VP também, valor de pico. Agora, quando ela se torna negativa, vamos desenhar o diodinho ali, né? Está aqui o diodo. Quando se torna negativo, ó, aqui vai ter negativo, aqui positivo. Então eu estou polarizando o diodo reversamente, isto é, ele vai abrir. Tá? E se ele abre, não circula corrente, então a tensão em V0 é 0. Agora, quando se torna positivo novamente, ó, ele vai conduzir de novo. Então, isto é, verifique que o que esse circuito fez na resistência sobre a tensão RL, sobre a tensão V0 na carga RL. Ele deixa conduzir só a parte positiva, a parte negativa ele bloqueia. Então, o que é? Ele só deixa conduzir metade da onda, tá? Metade da forma de onda, que seria a forma de onda senoidal no caso, né? Tá? Então, por isso que ele é chamado do circuito retificador de meia onda. A gente vai ver que tem os retificadores de onda completa, que daí vai retificar as duas partes, tá? Agora, qual o valor da corrente? Bom, aqui como é uma tensão em resistor, a gente pode usar a lei de Ohm, né? Então a corrente vai ser basicamente a tensão na entrada dividido pela resistência. Então, ó, verifique a corrente é essa aqui, né? Ela está circulando aqui. Então a corrente para a forma de onda positiva, ela vai ser igual. E o valor de pico vai ser quanto? Aqui a corrente, o valor de pico vai ser o V de pico dividido por R. E quando o diodo está bloqueado, obviamente que não vai conduzir corrente, então vai ficar 0. E na outra parte lá, na última parte também vai ser igualzinho, né? Aqui também vai ser o V de pico, o valor de pico, né, sobre a resistência. Tá, então é um circuitinho bem simples, né? Que a gente pode até simular rapidamente aqui no P5. Só vou montar o circuitinho rapidamente. Se vocês quiserem fazer esses testes também no PC, é interessante para vocês já aprender a trabalhar com software, né? Então ele é bem rápido de montar. Vamos fazer aqui. Vamos pegar uma forma de onda alternada. Vamos botar aqui um diodo. Eu vou botar uma referência aqui também. E vou botar uma carga resistiva aqui na saída. Tá? Aqui vamos botar só 1 ohm mesmo, tá? Essa aqui, ó, vamos deixar o valor de pico, vamos botar aqui 50 volts. A frequência pode ser qualquer. Tá? Pode ser 60 Hz mesmo. Vamos analisar aqui a tensão na entrada, que eu vou chamar de VI. E a tensão na saída também. Eu chamo de V0. E vamos analisar essa corrente, tá?
Eu vou botar aqui, ó, tem um item chamado current flag. Se eu botar 1 aqui, ele me dá a corrente na saída. Vou chamar isso aqui de R0, tá? Ou RL, como a gente tinha colocado, né? É um ohm, né? Vou simular alguns ciclos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou botar é a tensão na entrada. Aqui eu botei alguns ciclos apenas, né? Eu não precisaria botar tanto, mas deixa eu modificar aqui o tamanho da letra. Vocês conseguem enxergar melhor daí. Tá? Então, vocês percebem aqui, ó. Deixa eu botar a tensão em Y aqui até num valor que vocês possam ver aqui 60. E aqui menos 60. Vou botar aqui menos 60 até 60. Ou até 50, né? Que daí a gente consegue ver que vai até 50 volts direitinho. Menos 50 e aqui 50. Então vai até 50 direitinho, né? E agora, vamos ver como é que vai ficar a tensão V0. Eu vou até colocar junto aqui a tensão V0, tá? Ó, a tensão V0 que está em azul. Deixa eu botar ela uma espessura maior. Ó, veja como é que ela ficou, a tensão V0, tá? Enquanto ela é positiva, conduz. Quando ela se torna negativa, ela bloqueia, tá? E enquanto a tensão em vermelho, né, que é VI, ela é uma senoide, tá? É um circuito meio on. Agora vamos botar a corrente junto aqui, ó. A corrente... Nossa, a corrente também é a mesma coisa, ó. Como o resistor é de 1 ohm, ele vai até 50 amperes de pico, ó. E ele vai conduzir só na parte positiva, tá? Espero que tenha ficado claro essa parte, né? Tem algumas coisas que talvez, às vezes eu cobro em exercício, tá? Que é o seguinte, ó. Qual é o valor médio da corrente? Qual é o valor médio da tensão na saída? Aí vocês podem fazer o seguinte, utilizar aqueles conceitos de valor médio eficaz que a gente já discutiu, né? Tá? Por exemplo, qual é o valor médio aqui, ó? Vou botar aqui o valor médio de V0. Aí usando aquela expressão que é 1 sobre o período, integral de 0 até o final desse período, da forma de onda. Que no caso aqui, ó, vai ser um seno, né? Então vai ter um valor de pico, seno de ômega t. Né? Só que daí vocês verifiquem, aqui na tensão na saída, ela não vai até o final do período. Ela vai até a metade. Como falei para vocês, eu gosto de trabalhar com ângulo, né, no período, então vou botar aqui, ó. Aqui continua 2π, tá? O valor médio é isso aí, né? Até o final do período. Mas aqui, ó, eu vou trabalhar só até com π aqui, tá? Aqui eu boto aí θ, né? E aqui dθ. Então, isso aqui ficaria assim, ó. 1 sobre 2π. Esse aqui não é alternado, então sai para fora da integral. Então, vai ficar aqui, ó, V de pico. E daí eu faço aqui, ó, a integral de seno de θ. Integral de seno de θ é menos cosseno de θ, né? Vai de 0 até π. Então esse aqui vai ser, ó, V de pico sobre 2π. Aí aqui, ó, menos cosseno de π, que isso aqui é menos 1, né? Aí menos 1 dá mais. Menos cosseno de 0. Que é 1, né? Certo isso? Deixa eu ver. Peraí, menos, né? Menos cosseno de 0. Isso. Ó, daí veja, ó, esse menos com esse menos dá 1. E esse menos com esse menos também vai dar 1, né? Então, na verdade, tudo isso aqui, ó, vai ser igual a 2. Então, o valor médio
vai ser igual a V de pico sobre π. Aí se a gente for fazer aquela conta ali no simulador, aqui seria 50 volts dividido por π. Deixa eu ver aqui então, dividindo a calculadora, ó, 50 dividido por π daria em torno ali de 15,915. Então 15,915 volts. Dá uma olhada lá no simulador se isso está certo também. Atenção na saída, ó. Para fazer esse cálculo eu preciso pegar formas de ondas completa, tá? Então tá aqui. Vou deixar só a tensão V0 para a gente medir o valor. Então se eu pedir o valor médio, que está esse símbolo aqui embaixo, ó, deixa eu botar um pouco mais para cima para vocês verificarem. Esse símbolo aqui, ó, está piscando ali embaixo, ó. Tá? Esse aqui é o valor médio. Se você clicar aqui, ele vai estar presente ali nessa caixinha em azul, que daí é 1.5915 e tem um mais um aqui, daí é um 10, né? Então tá certinho, 15,915, o valor médio, tá? Qual é o valor médio da corrente? É o mesmo, né? Porque o valor médio da corrente, ó, então IL médio seria naturalmente o valor médio dividido pela resistência. Só que como é resistência 1, então na verdade vai continuar 15,915 amperes. Tá? Aí vocês podem fazer isso também para o valor eficaz, né? Vocês podem também determinar o valor eficaz, tá? O valor eficaz, deixa eu apagar isso aqui, ó. O valor eficaz, vocês podem fazer no simulador depois, tá? O valor eficaz, né? Vou botar assim, V0 RMS, tá? Em inglês, né, o termo RMS. Aí seria o que, ó? Seria raiz de 1 sobre o período, ou 2π, né? A integral de 0 até na verdade não vai ser o final do período, a gente já viu que é até π. De quem, ó? De valor de pico de seno de θ de θ. Só que essa função tem que ser ao quadrado, né? Aí isso aqui ficaria V0 RMS, aí de 1 sobre 2π. Aí aqui V de pico ao quadrado, fica a integral de 0 até π de seno ao quadrado de θ de θ. Agora, isso aqui eu vou deixar para vocês resolver, tá? Depois vocês podem utilizar o simulador e resolver isso, tá? Eu não vou resolver agora porque eu não me lembro o valor dessa integral, teria que pegar na internet, mas para não atrasar muito nossa aula, eu teria que procurar agora na internet, eu não vou procurar, tá? Mas vocês podem fazer isso depois, é relativamente simples se vocês têm o valor dessa integral. Tá? Eu já fiz isso aí também em outra aula, né? Então vocês podem fazer e verificar por simulador, tá? Tá, esse seria então o retificador de meia onda. Agora vamos fazer um outro retificador. Vamos fazer o retificador, que a gente chama ele de retificador de onda completa com ponto médio, tá? Deixa eu escrever aqui então, deixa eu escrever em amarelo. Então, retificador de onda completa com ponto médio. No retificador com onda completa com ponto médio, a gente vai usar um transformador, tá? Então deixa eu desenhar aqui como que é o circuitinho. Então é uma tensão também alternada na entrada. E aqui a gente vai botar um transformador com uma entrada e duas saídas, tá? Então aqui eu vou botar um diodo.
É que esse aqui que a gente chama de ponto médio, tá? Daí vamos botar esse ponto médio, esse resistor lá. Esse aqui é o nosso resistorzinho, é onde a gente vai medir a tensão também, tá? Tensão V0. E aqui, esse aqui é o meu resistor, vou chamar de RL, né? E é o seguinte, ó, aqui embaixo eu vou botar um outro diodo, tá? E vai ser conectado lá em cima, ó. Pode ver que ele pulou ali o fiozinho, tá? Só que aqui, ó, lembra das polarizações, tá? Aqui a gente vai botar uma polarização aqui, aqui, e a outra aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo, positivo aqui, isso. E agora vamos analisar como é que ele vai funcionar. Bom, eu vou botar, deixa eu botar ele um pouco mais para o lado e vou botar os gráficos. Eu vou desenhar os, deixa eu botar esse aqui também um pouco mais para o lado. Tá. Vamos botar aqui, essa aqui é a tensão que eu vou analisar, V0. Eu vou fazer aqui uns gráficos. Então, tá, então aqui eu tenho, deixa eu ver quantas tensões eu vou botar só 3. Vou botar essa tensão aqui. Vamos fazer já umas, como a gente fez anteriormente, vamos fazer umas separações aqui das formas de onda. Tá. Essa primeira tensão então vai ser a minha VI. Deixa eu escrever com outra cor, né? Esse aqui vai ser VI. Esse aqui vai ser o V0. E esse aqui então vai ser o meu. Eu vou chamar de I0 também, tá? O I0 ele tá. Vamos botar que ele tá circulando para cá, né? A corrente está circulando na carga, tá? Então vamos lá, minha forma de onda aqui é alternada. Ficou feio, né? Deixa eu repetir ela. Tá? Forma de onda alternada, valor de pico também, VP. Agora vamos fazer para analisar V0 e I0, a gente tem que analisar caso a caso, tá? Então vamos lá, quando for positivo, tá? Analisando só esse primeiro período, né? Quando é positivo. Como que fica a tensão V0? É o seguinte, ó, esse aqui é um transformador, tem N voltas no primário, e N voltas no secundário e N voltas no terciário, tá? Mas digamos que N é igual a NP igual a NS, que é igual a NT, tá? Então, tem todos eles no mesmo número de voltas. Isto é, se eu botar 5 volts na entrada, vai ter 5 volts nas duas saídas, tá? Agora, a polaridade aqui é o importante aqui, ó. Porque verifique. Veja, na aula de transformadores eu falei que quando eu tenho, se eu botar mais e menos aqui nesse enrolamento, eu vou ter mais e menos aqui e mais e menos aqui. Veja, se você olhar a polaridade, né? Se eu colocar mais nessa polaridade, vai ter mais na polaridade, nas outras polaridades, tá? E o negativo vai estar embaixo também, tá? Então, tudo bem. Então, digamos que eu estou nesse primeiro período aqui, né, onde eu tenho a tensão positiva em VI,
Então aqui eu vou ter mais e menos no transformador. Então as polaridades nos transformadores do secundário e terciário vão ficar a mesma coisa, como eu desenhei ali, eu acabei de desenhar. Então verifique, ó, aqui ó, tem mais nesse lado do diodo. Então esse diodo está polarizado, né? Então eu posso considerar ele como um curto. Então deixa eu desenhar ele aqui, ó. Então vamos desenhar ele um curto aqui mesmo, tá? Então ele está polarizado, né? Então ele está fechado aqui, tá? Agora, na parte de baixo, ó, veja que esse diodo está polarizado reversamente, tá? Então ele vai ser um circuito aberto, tá? Então verifique, ó, nessa parte de baixo não tem corrente circulando, tá? Porque não tá aberto, né? Tá? Então não tem corrente circulando. Então a única corrente que vai estar circulando vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa aqui. Tá? É como se aquele circuito de baixo nem existisse. Eu poderia até apagar ele, né? Poderia fazer assim, ó. Ó, se ele não existe, olha como é que ele fica. Ele fica simplesmente igual ao circuito que a gente viu anteriormente, tá? Toda tensão positiva, então, vai passar para a tensão V0, tá? Então deixa eu só redesenhar o circuito, então ele vai ficar assim. E a tensão, então, para a tensão positiva, vai ficar igualzinho. Tá? E aqui também V de pico, porque o NP e NS são iguais. Hoje a gente poderia escrever assim, né? NS sobre NP. Tá? Legal. Então, agora vamos analisar a segunda parte, quando eu tenho um valor negativo, tá? Vamos ver como é que fica. Quando eu tenho um valor negativo, ó, deixa eu apagar agora as polaridades. Deixa eu só tirar o meu WhatsApp aí que ele fica chamando aqui, só um minutinho. Eu nem sei onde é que ele está agora, tem que procurar. Tá aqui. Tá. Então é o seguinte, ó. Agora quando eu tenho inverteu, né? Agora vamos só redesenhar os diodos de novo, né? Tá aqui os diodos, os dois. Agora quando eu inverte a tensão na entrada, aqui fica negativo e aqui fica positivo, ó, daí aqui também, né? Vai ficar negativo aqui positivo. Opa! Aqui vai ficar negativo aqui positivo. Aí eu vejo, agora eu tenho que botar negativo aqui, ó, nessa polaridade e o positivo aqui embaixo. E a mesma coisa no outro lado, aqui negativo e positivo. Agora verifique, ó, o diodo de cima, ó, agora ele está polarizado reversamente. Então eu vou abrir esse circuitinho. Ele está aberto. E embaixo, ó, esse aqui está polarizado diretamente. Então ele vai ser um circuitinho, um curto, né? Como se fosse um curto. E agora, veja aqui, essa tensão positiva, ó, segue o caminho que eu vou desenhar ali, ó. Essa tensão positiva está conectada aonde? Está conectada ainda lá na parte positiva, na tensão de saída. Isto é, apesar da tensão na entrada ser negativa, a tensão na saída, ó, veja que ela está pegando a parte positiva ainda aqui, ó, tá? Então, devido a essa conexão desse transformador, aqui na saída eu também vou ter um valor positivo. Tá? Então veja que ele retificou agora a parte positiva e negativa do gráfico. Tá? Então esse é um retificador em onda completa. Tá? Então, se eu fosse continuar a desenhar a circulação da corrente, então ela sairia aqui dessa parte positiva e circularia na resistência e retornaria por aqui. Tá? Ó, se eu fosse desenhar agora a última forma de onda lá, né, como é positivo de novo, então ele fica positivo. Então veja, é um retificador em ponte completa. Tá? Com ponto médio, porque ele utiliza o transformador e esse aqui é o ponto médio. Como que ficaria a corrente? Ó? A corrente é a mesma coisa, né? Também, porque, veja, eu estou medindo a corrente desse resistor. A forma de onda não se altera, é quando a tensão sobre o resistor. E o valor de pico também. Poderia ser ali, ó, V de pico vezes NS sobre NP. E ainda daí
dividido pela resistência, né? Tá? Aí vocês poderiam fazer a mesma coisa, ó. Eu quero o valor médio de V0, tá? Aí utiliza aquela expressão. Eu quero também o valor eficaz de V0. Vocês também poderiam utilizar aquela expressão, só que agora baseado nesse gráfico aqui, ó. Tá? O valor médio, é só para a gente fazer rapidinho, né? Ó, seria 1 sobre 2π, de 0 até π, multiplicado por, vamos botar aqui, né? V de pico, seno de θ dθ. Só que veja, agora tem que multiplicar por 2, né? Tá? Porque ele se repetiu. Tá? Então, nesse primeiro ciclo eu tenho essa expressãozinha aqui, né? Só que eu tenho que multiplicar por 2, né? Porque está se repetindo de novo até o final do período, né? Porque o final do período é esse aqui, né? Aqui, ó. Né? Que coincide lá com o período dessa forma de onda da entrada, né? Então, isso aqui é o 2π, né? Então, aqui eu tenho que multiplicar por 2, tá? Deixa eu apagar aqui, eu vou multiplicar por 2 aqui, né? Aí esse 2 corta com esse 2, então vai ficar só 1 sobre π. Tá? Eu faço a mesma coisa lá para o valor eficaz, né? O valor eficaz, aí ficaria assim, ó. Ó, ficaria valor V0 RMS igual a 1 sobre... Eu, na verdade, poderia só calcular por isso aqui, né? Tá? Que daria na mesma. Então eu faria 1 sobre π, como ficou no anterior. E aqui, ó, de 0 até π, de V de pico, seno de θ dθ quadrado. E resolve isso aí. Tá? Daí isso aí vai ser o valor eficaz dessa forma de onda. Vocês fazem isso aí como exercício, tá? Bom, vamos analisar agora. Antes de a gente fazer essa análise, vamos montar rapidinho no PSIM, né? Só para ver como é que fica. Então, montando isso do PSIM, deixa eu desfazer as conexões aqui. Ó, deixa eu pegar o transformador. Aqui ele tem alguns transformadores com entrada e saídas. Tá aqui, ó. Então, esse aqui é o transformador ideal, ó. O número de enrolamentos vou manter tudo igual. Aqui ele não é bem o ideal, tá? Deixa eu ver se tem o ideal. Eu acho que não vai ter ideal, o transformador ideal aqui, não com 3 enrolamentos assim. Mas eu vou tentar deixar ele ideal, botando as resistências e as resistências bem pequenas, tá? E a magnetizando dele bem alta. Tá muito alto, eu acho. Vou botar 1, tá bom. Tá, então vou fazer a primeira conexão aqui. A tensão da entrada. E agora, ó, ele tinha um diodo. Então tinha um diodo aqui, né, e outro diodo aqui. Tá, esse aqui é o meu ponto médio. E agora a minha carga, eu vou conectar ela aqui, ó. Vou fazer assim, ó. A carga vai ser conectada aqui e no ponto médio. E o outro, eu conectei aqui, né? Então, agora, para medir a tensão, eu tenho que usar uma ponteira, um medidor diferencial entre dois pontos. Porque o terra não se coincide na entrada lá, né? Esse aqui eu vou chamar de V0. Tá? E vamos analisar, ver como é que fica isso aí agora. Então, vamos fazer a simulação. Então aqui eu tenho a tensão da entrada. E vou colocar aqui a tensão sobreposta à tensão da saída. Espera aí, deu algum problema na tensão da saída aqui? Deixa eu só verificar o que está acontecendo. Acho que o desenho, eu fiz alguma coisa errada aqui.
Deve ser algum problema com o transformador. Deixa eu tirar aqui esses valores que eu botei aqui. Era algum problema com o transformador, tá? Eu tentei transformar ele o mais próximo de ideal que eu pude aqui, tá? Então vamos só alterar aqui a espessura do V0. Daí fica mais fácil para vocês verificarem, ó. Olha só o que aconteceu agora com o V0, ó. Tá, então ele tem uma defasagemzinha aqui. Deixa eu arrumar isso aqui, diminuindo a dispersão desse transformador, tá? Vou botar menor essas dispersões, que daí ele acaba ficando melhor. Vamos ver aqui de novo. Ficou um pouco melhor. Então verifique agora a tensão na saída está retificada, tá? Tem o mesmo valor de pico, né? Como vocês podem verificar, tá? E está retificado. Totalmente retificado agora, né? E vou botar a forma de onda da corrente, ó. Ali embaixo também retificado com valor de pico de 50 ohms, tá? Então a gente verificou que funcionou direitinho, né? Como planejado, tá? Certo. Vamos então agora analisar o retificador de onda completa. Deixa eu desenhar ele aqui. A gente precisa de 4 diodos. Deixa eu botar aqui o circuitinho e fazer junto com vocês. E a forma de onda da tensão de entrada, ela vai, vamos botar aqui o V de T, ela vai ser conectada, uma delas aqui e outra delas lá no meio do outro grupo, tá? E a carga, vamos usar uma carga resistiva, vai ser conectada na parte de cima, tá? Tá legal? Certo. Agora, eu acho que é até melhor, a gente pode, vamos modificar um pouquinho isso aqui, vamos jogar um pouquinho mais para baixo isso aqui. Fica com mais espaço, fica melhor de analisar. Tá, então novamente, isso aqui é minha carga RL. Vou botar aqui do lado, carga RL. Aqui vai ter a minha corrente, chamada de corrente I0, e a minha tensão, acho que eu vou botar ela mais aqui, ó. Minha tensão V0. E deixa eu botar todo esse circuito um pouco mais para o lado, pra gente fazer as formas de onda aqui do ladinho. Tá. Aí novamente, né, vamos fazer os gráficos, tá? É sempre bom analisar dessa forma, tá? Fazendo os gráficos. Então vamos analisar novamente a tensão na saída, a tensão na entrada, tensão na saída e a corrente I0, né, na saída. Eu esqueci de botar ali as divisões. Vou botar assim. Ficou meio torto, mas não tem problema, né? Acho que vocês vão conseguir entender. Certo. Tá, agora vamos fazer o seguinte, ó, novamente, a forma de onda de tensão na entrada senoidal.
E agora vamos fazer a análise da tensão V0. Então, vamos analisar a primeira parte, né? A parte quando é positiva. Então, se é positivo, ó, aqui é positivo, aqui é negativo. Então, aqui é positivo, ó, nesse ponto aqui, né, vai ser positivo. E nesse outro aqui, ó, né, que segue ali, ó, segue essa linha aqui, ó, né, aqui vai ser negativo. Então, verifique, ó, olhando agora esse braço aqui, ó, tá, que a gente chama isso aqui de braço, tá? Esse braço de diodo. Qual dos diodos vai estar polarizado, tá? Veja que esse cara aqui, ó, é o que está polarizado diretamente. Porque o positivo está desse lado, então naturalmente o negativo vai estar do outro lado, tá? Então esse está polarizado diretamente. Então eu já vou pintar ele aqui, tá? Demonstrando que ele está polarizado. Quando ele está pintado aqui, ele está polarizado, tá? Então esse cara está polarizado. É como se ele fosse o curto aqui, né? O de baixo, ó, veja que aqui está o positivo, né? Que ele segue a mesma coisa, que isso aqui é um fio, né? Então ali também é positivo, tá? Então se esse aqui está positivo, aqui vai estar negativo. E esse então está polarizado reversamente, tá? Então eu posso até deletar ele. Vamos apagar ele. Ele está aberto. Vamos ver esse aqui. Agora esse outro aqui, ó, aqui é negativo. Então, ó, esse aqui é negativo, toda essa linha aqui vai ser negativa, né? Então aqui é negativo, também aqui é negativo. Veja, se aqui é negativo, desse outro lado vai ser positivo no diodo de baixo. Então esse cara está conduzindo. Tá? Esse cara está conduzindo. Agora o de cima está reversamente polarizado, então ele está bloqueado. Então vamos apagar ele. Agora vejamos como é que ficou esse circuito. Ó. Tudo que é fio solto aqui eu vou apagar, tá? Só para a gente ver como é que fica esse circuito. Então eu vou apagar tudo que é fio solto. Olha só como é que ficou esse circuito. E aí tudo que é diodo, eu vou fazer um curto no lugar, né? Porque é um curto, não deixa de ser um curto que está conduzindo, né? Agora, olha só como que ficou esse circuito. Simplesmente a tensão na entrada está diretamente conectada na saída. Tá? Então, a tensão V0 é exatamente igual. Tá? Então, esse aqui é o V de pico. Esse aqui também é V de pico. Certo? Agora, é claro, eu vou ter que desenhar tudo de novo, né? Não tem problema. Isso aqui é rapidinho. O importante é que vocês consigam entender aqui o circuito. Aqui os diodos, 4 diodos. Ele tem aqui embaixo, mais os diodos aqui embaixo. Certo, agora vamos alterar a polaridade aqui, ó. Agora nós vamos analisar nessa segunda parte aqui, ó. Que é quando for negativo. Aí quando for negativo, aqui vai ficar negativo e aqui positivo. Agora esse negativo, ó, vai vir para cá, né? Então aqui vai ser negativo. E o outro lado aqui, ó, vai ser positivo. Então esse aqui vai ser positivo. Então aqui vai ser positivo, positivo e aqui tudo negativo, né? Então vamos analisar esse cara aqui primeiro, ó. Verifique que agora ele está polarizado reversamente, né? Então ele está bloqueado. E esse de baixo aqui, ó, agora ele está polarizado diretamente, tá? Então esse cara está conduzindo. Vamos apagar o de cima.
Tá aberto. Vamos analisar esse aqui agora. Agora esse cara está polarizado diretamente, né? Porque esse aqui é positivo e aqui é negativo, então está polarizado diretamente. E agora vamos analisar esse cara aqui, ó. Esse aqui, se aqui tem positivo, aqui está negativo. Então ele está polarizado reversamente. Então esse aqui está bloqueado. Então vamos abrir ele. Então esse aqui vai ficar assim, assim. E agora, da mesma forma como a gente fez anteriormente, ó, vamos apagar os fios soltos ali, né? Então aqui está solto, aqui também. Aqui está solto e aqui está solto. E vamos colocar um curto no lugar dos diodos. Ó, veja como ficou agora. Ó, essa parte negativa coincide, se vocês acompanhar o circuito, ó, com essa parte negativa. Tá? Então veja. Na verdade, ó, e essa parte positiva, ó, coincide com a parte positiva de V0. Então, na verdade, o que acontece? Ó, ele também vai retificar de forma completa. Tá? Então, esse é um retificador de onda completa. Né? E que vai ter a mesma função do anterior, só que o anterior ele tem um transformador. Você pode alterar o valor da saída, você pode aumentar ou diminuir a tensão na saída ainda, né? Esse aqui não. Esse aqui ele só retifica, né? Só que, claro, ele não usa transformador. Né? Vai ficar um tamanho bem menor, né? O transformador é um elemento grande e pesado, né? Bom, a corrente fica a mesma coisa, né? A mesma forma de onda, tá? E é a mesma coisa que a gente viu anteriormente, né? Tá, então aqui também seria o V de pico dividido pela resistência RL, né? Tá? Vamos fazer agora esse circuitinho lá no PC. Então vamos fazer novamente o PC, ó. Então agora eu vou tirar esse transformador, esses dois diodos. O anterior tinha um transformador e 2 diodos, esse tem só 4 diodos, né? Diodo é um elemento pequeno, tá? Transformador não, é um elemento grande e pesado. Então agora nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar 4 diodos. Vamos fazer aquela conexão. Esse aqui a gente conecta no meio. Esse aqui só lá no outro lado. E essa aqui é a minha carga resistiva. Que não conectou, agora está conectado. Certo? E agora então vamos fazer a análise. Ó. Deixa eu rodar aqui. Olha só, já rodei e já ficou bonitinho, né? Vocês verifiquem que ficou a mesma coisa. A mesma forma de onda que anteriormente, tá? Exatamente a mesma coisa. Então ele funcionou bem, né? Funcionou bem. Tá? Então esse é o retificador de onda completa. Muito utilizado, tá? Muito utilizado mesmo. Agora vamos verificar o seguinte, ó, é o retificador de onda completa. Então deixa eu botar aqui, ó, vou escrever em amarelo. Então, retificador de onda completa com filtro capacitivo. Tá? O retificador de onda completa com filtro capacitivo é basicamente o mesmo circuito anterior. Vamos desenhar aqui os diodos.
certo? Aqui a tensão na saída V0. Só que daí a gente vem aqui e coloca esse cara aqui, ó. Vamos botar aqui um capacitor. Um capacitor apenas não deixa de ser um filtro, né? A gente vê que é um filtro de primeira ordem, tá? Agora, por que que a gente coloca esse capacitor aqui? Vamos dar uma olhadinha na forma de onda anterior, ó. Olha como estava a forma de onda na saída. Ó. Ela estava meio pulsada, né? Subindo e descendo. Digamos que eu não quero essa forma de onda pulsada, eu quero uma forma de onda que seja contínua. Contínua. Certo? O que eu posso fazer? Eu posso usar aquele circuito interior. Simplesmente coloco esse... Se eu colocar esse capacitor, a forma de onda, quando ela for começar a cair, ela não vai cair até o final, como eu estou desenhando aqui, ó. Ela vai fazer o seguinte, ela vai cair e ela vai decair com uma velocidade mais baixa. Aí quando ela começar a crescer de novo, ela vai ficar fazendo isso aqui, ó. E veja, essa ondulação aqui, ó, que eu acabei de desenhar, que é a ondulação de tensão no capacitor, ou na saída, né? A gente chama, o termo em inglês é ripple, ou ripple, seja. E esse ripple, ele é reduzido, ele fica menor à medida que eu vou aumentando o valor do capacitor. Se eu vou aumentando o valor do capacitor, ele vai ficando cada vez menor até que ele fica um valor contínuo. A gente pode fazer essa análise diretamente no pecinho, eu acho que fica mais fácil. Tá? Então é o seguinte, ó, essa forma de onda está aqui. Verifique que ela está ondulada, atenção à saída, tá? Agora eu vou só colocar um capacitor aqui para a gente ver o que acontece com essa forma de onda. Vou botar um capacitor pequeno primeiro, tá? Vou botar aqui 1 micro. Já vamos ver o que vai acontecer. Aqui já vai ter algum efeito. Ainda não teve efeito. Então vamos botar maior. Vamos aumentando até começar a aparecer o efeito, tá? Vou botar aqui 100 micro. Ainda não. Eu acho que eu vou ter que aumentar bastante isso aqui. Vou botar aqui então 10 mil. O capacitor de 10 mil é bem grande, tá? Olha lá já o que está acontecendo. Você percebendo? Ó. A ondulação está... Vamos botar assim, né, que é melhor. Está reduzindo, ó. Vou botar maior agora. 50. Vai reduzir 5 vezes a ondulação. Ó, só está quase contínua, tá? Olha a corrente também acompanhando embaixo, ó. Tá? Aumentar mais ainda. 500 mil. Olha só, está praticamente contínuo agora, tá? Praticamente contínuo. Se eu tirar a forma de onda alternada, vocês vão ver que está... Ou, por exemplo, se eu analisar só essa forma de onda, vocês estão vendo que ela está praticamente contínua, né? Tá? Mal e mal dá para ver a ondulação. Se eu aumentar mais ainda, ó, aí vocês vão verificar que ela fica contínua, praticamente contínua. Tá? E ela fixa no valor de pico da tensão de saída. Tá? Então a tensão azul ela ficou contínua. Então esse é um retificador muito utilizado, tá? E que tem basicamente em tudo quanto carregador de celular, por exemplo. Né? Só que o carregador celular ele usa o ponto médio com um filtro capacitivo de saída. Por quê? Porque eu tenho que transformar de uma tensão de 220 volts para 5 volts. Então eu preciso de um transformador, né, para fazer essa transformação. Tá? E daí tem um filtro capacitivo na saída também. A gente pode tentar montar rapidinho, né? Vamos montar rapidinho no pecinho, ó. Esse aqui é o carregadorzinho celular de vocês. Ó. Deixa eu pegar o transformador novamente. Então, vamos pegar aqui. Aqui a nossa tensão de saída. Lembra que aqui é o valor de pico que eu quero. Então seria, ó, 220, que é o valor eficaz, vezes quem? Vezes raiz de 3, tá? Digo, raiz de 2, desculpa. Daí sim é o valor de pico da rede elétrica, né? 60 Hz, tá certinho. Tá? E a tensão aqui, ó, aí eu posso botar aqui o número de primária de 220. Vou botar uma tensão secundária de 5 volts, tá? Mais ou menos, acho que é 5 ou 9 volts. Vou botar 5. Tá, então,
Deixa eu tentar tornar esse transformador mais ideal. Certo, e agora vamos botar os diodos. Então, vai ter um diodo aqui e um outro aqui. Eu faço a conexão do lá em cima. E essa aqui é a conexão do ponto médio. E essa aqui é a conexão lá em cima. Esse capacitor está muito exagerado. Vou começar com um valor mais baixo, que botar, por exemplo, 500 micro. Tá? Vamos ver como é que fica. Ó, já, aqui agora, como é 220 volts, né, a gente vai ter que botar em outro gráfico, tá? Então vou tirar essa corrente aqui e vou botar o V0. Vocês não vão conseguir ver nada, né, porque é 5 volts. Tá, deixa eu tirar daqui de cima. Pronto. O V0 vamos botar em azul, fica mais fácil de ver. Então verifique que aquele capacitor aí não foi suficiente, né, para a gente ter uma carga, uma tensão contínua. Então vou aumentar ele um pouco mais. Tá? Ó, verifique ali, eu botei 5 volts, né, mas eu botei 5 volts de pico. Então se eu quisesse... não, 220, não, aqui tinha que ser, na verdade, ó, o valor INP tem que ser 220 vezes a square, que é a raiz 2, né? Vezes a raiz 2. Tá? Para ter o valor de pico. Aí vai dar certinho os 5 volts. Já vou aumentar um pouco esse capacitor aqui. Vamos botar aqui, ó. Aumentar um pouquinho mais. Olha, já começou a ondular. Ó. Ele já começou a criar aquela ondulação. Eu vou aumentar mais ainda. Vou botar mais uns. Vou botar aqui 50 mil. Olha lá, tá chegando próximo de 5 volts, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o 5 volts, né? Onde ele bate ali em 5, tá? Então, vamos aumentar mais ainda. Aqui eu estou botando um capacitor muito grande porque a resistência aqui está muito elevada, tá? Estou chutando a resistência, obviamente. Vamos lá. Olha lá, ficou exatamente contínuo em 5, tá? E 5 amperes, tá? Isso tu daria, então, 25 watts, tá? E se vocês verificarem, não tem 25 watts no celular de vocês, tá? Por isso que esse capacitor não é tão grande assim, tá? E obviamente, não é bem esse circuito utilizado no carregador de vocês, tá? Tem um circuitinho eletrônico chaveado, tá? Não é bem esse aqui. Tá, mas aqui você já tem uma ideia de como fazer uma conversão de sistema alternado para um sistema contínuo, né? Tá? Daí vocês conseguem fazer essa conversão. Tá? Esse é então um chamado de retificador com filtro. Esse aqui é um retificador, vamos ver ó, o circuito. É um retificador com ponto médio com saída com filtro capacitivo. Tá? Isso aqui dá até para fazer em casa também, tá? Se vocês quiserem fazer esse conversor, tá? Tranquilamente. Certo? Bom, então na aula de hoje, o que a gente viu? Ó? Deixa eu fazer uma revisãozinha. Deixa eu só tirar essa. Na aula de hoje a gente viu diodos e circuitos com diodos, né? A gente viu então semicondutores, a base para a gente poder estudar os diodos. Depois a gente viu os diodos Zener e circuitos retificadores com os diodos, né? Nesse circuito retificador nós vimos o meia ponte, o ponte completa com ponto médio, o ponte completa apenas, né, assim, o transformador, e o ponte completa com filtro capacitivo, tá? Então, a gente encerra por aqui, espero que vocês estejam fazendo os exercícios que eu estou colocando no Moodle. Eu vou colocar mais exercícios sobre esse tema aqui no Moodle, tá? Eu também recomendo utilizar outros livros, tá? Eu botei um livro ali que ele está disponível online, gratuito. Ele se chama, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar o livro para vocês. Vamos ver aqui, o livro está em... Esse livro aqui, ó. Esse aqui ele é gratuito, tá? Ele é muito bom esse livro, ele tem bastante exercício também aqui, se vocês quiserem estudar mais coisas, tá? Opa, tá, vocês podem dar uma verificada aí, ele é gratuito. Tá, ele tem bastante exercício
Deixa eu ver aqui sobre diodos, tá? Tem um capítulo só sobre isso aqui, ó. Aqui, ó. Esse capítulo 6, se vocês verificarem aqui, ele tem diodos, tá? Ele tem ali, ó, half wave, né, meia onda, vertical meia onda, onda completa, tá? Tem algumas outras características, ó. Tá? Então, vale a pena fazer exercício também de outros livros, tá? Então a gente encerra por aqui e a gente conversa na próxima aula. Obrigado a todos pela presença virtual e até mais.